Oi, eu sou Diego e esse é o podcast Ecoando. Às vezes eu fico pensando assim no conceito da Mia, tá no meio da neve, de biquíni, com as outras duas integrantes do RBD, né? Eu falei Mia, eu falei Anaí, porque aí agora eu ia falar Roberta e Lupita, mas aí se eu falei Anaí lá no começo, seria mais, né, plausível falar Dulce e Maitê. Porém, meu TDAH não tá, já não me recordo. Porém, é isso. Deixa eu voltar ao raciocínio. De que elas estarem no meio da neve de biquíni. Eu fico pensando nisso, muitas das vezes assim. Às vezes eu acho que mais de uma vez no dia. Pedindo pra salvarem elas do frio. Mas elas estão lá, glamurosas e belíssimas, de biquíni no frio. É tendência, né? Criar uma coisa. Não, mas não é isso, né? O episódio. Mas basicamente é um pensamento. E tudo que eu trago aqui é um pensamento, então pode ser que tenha a ver, ou não, mas às vezes tem. E é isso. Não fui no show da RBD, né? Não, assim, vivenciei de perto, basicamente, assim, essa volta, né? Toda. Eu também, eu não sei explicar, eu não sei se foi, não sei se, ai, cara, tô me perdendo um pouco. Vamos acalmar e vamos prosseguir. De tipo, pra mim o RBD, né? Posso estar arrumando aqui uma confusão que não era nem pra ser levantada nesse episódio. Mas o RBD são os 6 integrantes, né? Uma coisa nostálgica. Ah, mas voltaram os 5, a grande parte, não sei o que, você não gosta. A minha favorita é a Anaí, né? Anaí, Dulce. Aí vai aí o grau de favoritagem. Porém, é aquilo, sabe? Eu acho que é uma coisa muito mais nostálgica. Voltou, foi legal. Mas ainda tem uma coisa dentro de mim dizendo que eles vão voltar, ainda, tipo, sei lá, daqui a 1, 2, 3 anos, fazer mais um show, lançar um álbum, né? Porque esse rumor de lançar um álbum novo com músicas novas tá por aí. Então eu acredito que eles lancem um álbum, volte com uma turnê, pelo menos pra fechar, sabe? Agora, ai, vamos nos aposentar, vamos deixar de lado. E é isso, apesar de eu não ter esse. Não sei, eu acho que grande parte das pessoas tem um etarismo babado, né? Falando que eles estão já nos 40 e poucos anos, que não deviam mais cantar ou fazer essas coisas em si, que eles passaram da idade de gravar, ter cabelo colorido, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu fiquei muito feliz por quem vivenciou, né, essa volta. E se acaso eu nunca mais tiver na vida, eu não vou ter me arrependido, né? Porque, graças a Deus, eu teria uma condição de ir, eu poderia ter ido. Mas é aquilo. Volta pro etarismo, mas comigo mesmo. Que sou velha, né? Aquilo de ficar em pé. E eu gosto muito de grade quando é show. E se não fosse do jeito que eu ia querer, assim, ficar lá atrás sentada no negócio, não sei. Sabe? Então. Ai, é sobre isso. Não sei nem porque eu entrei aqui. Era o pensamento do biquíni que desencadeou pra cá. Mas é aquilo, não vivenciei, é porque alguns vieram me perguntar, né? Sabem que eu sou o RBD babado. E eu postei um negócio de eu me transformando na Roberta que foi pro bloco da Anitta esse ano, sabe? E provavelmente, completamente, ainda tem a roupa, então futuramente virão mais montações de RBD, porque fez parte da minha história, né? Ainda continua fazendo parte. E é isso, muitos não acreditaram que, tipo, eu perdi isso. Mas é aquilo que eu volto a dizer. Era uma coisa que. É uma coisa meio que mais nostálgica, né? E eu amo, tipo, os 6 juntinhos. Os 5 ficaram umas coisas assim também babadinho. Ficou muito maneiro. E toda vez que eu vejo alguma coisa sobre essa turnê, né? Que teve agora, eu fiquei. Ai, principalmente parte da Anaí, sei lá. Um pouquinho arrepiada e. Como eu disse, feliz de estar. Pessoas estarem podendo viver isso tudo, né? E se conectar, querendo ou não, com aquele serizinhos lá de trás. Nossa, minha respiração tá babado agora. Tá babado. O que que tá acontecendo? Né? Assim, conectar com eu, com as pessoas lá de trás que queriam ir no show e não puderam ir, né? Mais de 10 anos. É babado atrás de babado. E vocês também vão, com certeza, achar que é um episódio sobre corrida das blogueiras. Não é. Ainda não. Vai vir aí. É porque essa semana ocorreu o negócio do flop, né? E, tipo, um dos meus, assim, que eu tava, né, assim, apoiandinha,
tá no flop e vai depender muito do meu humor, tipo, ver se a pessoa vai sair ou não. Aí esse episódio em si vai depender muito dessa saída, entendeu? Porque senão aí eu vou humilhar. Apesar que, tipo, a gente tá o quê? Terceiro episódio foi essa semana, duas eliminações, a terceira semana que vem no quarto episódio, né, no caso. Mas é aquilo, as eliminações são tão óbvias porque são óbvias, né? Sai outro. Até se sair outra pessoa, tipo, tem o meu favoritinho que tá ali. Se não for ele que sair, sair outra pessoa, eu vou achar injusto, porque é pra ele sair, sabe? Não foi entregue, mas também não é sobre isso, mas também é pra avisar que vai vir o episódio sobre Corrida das Blogueiras. Eu só tava querendo mesmo deixar um pouquinho mais pra frente, pra ver o que rola, o que vai acontecendo, pra gente até conhecer, né, mais as pessoas e ficar mais por dentro do trabalho, mas é aquilo de sempre, né? Eu vou dar um negócio assim por alto, não vou vir falando sobre episódio por episódio, igual eu fiz no último episódio, assim, do que eu falei sobre o último Corrida das Blogueiras, né, na quarta temporada. Também nem me lembro mais como é que foi. Mas vai ser mais para analisar os participantes e contar histórias minhas. Mas vamos de fato pro tema desse episódio, né, de hoje. Que é mais só sobre mesmo assim, de que não sei, às vezes eu venho achando que eu tô me tornando uma pessoa meio que conservadora, ou as formas de pensar, ou eu tô meio que vivendo muito em sociedade que pensa de uma forma, eu tô começando a pensar e voltar, porque, querendo ou não, né, as vivências, os rótulos sociais que assim são pregados, como eu disse, é uma coisa social. Às vezes você nem pensa naquilo ali, de uma forma você pensa de um outro jeito, você acha que é de uma outra forma, assim, mas às vezes por estar tão impregnado ali na sociedade, você acaba seguindo aquela linha de raciocínio. Mas você tá sempre ali, tipo, se lapidando e rebobinando, né? Voltando atrás para não tornar aquele pensamento, não naturalizar aquele pensamento, né? O que vem me acontecendo ultimamente? Posso dizer ao decorrer desse ano, né? Conheci pessoas novas, não sei o que, eu não vou deixar muito completamente explícito, porque vão saber de quem eu tô falando. Mas uma certa roda de amigos, né, conheci um ser humano novo, que até então ali naquela festa, né, veio um negócio assim de tipo, isso é um menino ou é uma menina, é um ser andrógeno, mas os jeitos, tipo, aquela, basicamente o que eu tô falando, da sociedade, tipo, isso é pra menino e isso é de menina, mas sabe, ele não tava, o ser humano não estava ali nem no de menina nem pra menino, tava transitando muito entre os dois. Mas eu falei, ok, né? Esse pensamento vindo de uma drag queen barbada, mas tudo bem. E nisso as pessoas ali daquele círculo já conheciam né, a pessoa em questão, mas só que aquela dúvida ficou em mim. Até que a gente teve uma segunda festa, uma terceira festa e uma quarta festa, e eu ainda continuava com aquilo ali dentro de mim. Será que é um menino ou uma menina? Ah, mas parece que tem um pouquinho de peitinho. Nossa, mas age tanto como se fosse um homem trans e não sei o que é isso. E o leque foi se abrindo, né? Porque aí, claro que um homem trans é um homem, né? É um menino. Mas é um coisinha a mais da gente se pensar assim, que não é simplesmente assim, não simplesmente, mas tipo, não nasceu um homem, né? Assim, biologicamente cis. Não. Às vezes eu acho que eu tô falando errado, mas se eu tiver também, ai, gente, me cancela. Que eu não tenho mais também paciência pra, pra essas coisas assim, não. Mas enfim, no geralzão. Numa dessas últimas festas, assim, né? Um outro círculo de pessoas, porque, tipo, é um circulão de pessoas, e aquela pessoa estava inserida ali no meio. Mas nem todo mundo conhecia, né? Até que um homem cis, gostoso, veio não me perguntar, mas jogou numa rodinha longe da pessoa em questão, né? Jogou assim, mas é aquela pessoa ali, é menino, menina. Aí eu me senti muito aliviada, porque, tipo, não era só eu que pensava aquilo, de uma certa forma, né? E falei assim, cara, eu pensava a mesma coisa, mas não vou nem te julgar, porque eu, como eu já disse, né? Eu, uma drag queen barbada, eu tava pensando nisso. Quem dirá você, um homem cis, que, tipo, nem do meio é, e realmente, às vezes, tem figuras que a gente olha na rua. Imagina, você indo trabalhar num sábado de manhã, e no metrô, voltando da Lapa, assim, no metrô, voltando no sentido Pavona. Tem uma drag queen barbada, e você não sabe o que que é, entende?
já tive ali dos dois lados, basicamente. Aí eu falei assim pra ele, dei tipo uma carta branca, uma carta, dei uma carta na mesa, não interessa a cor da carta, mas eu dei uma carta pra ele e falei assim, tá tudo bem, você pensar assim porque eu pensei, eu não sei. E dali foi me esclarecido, né? Foi me dito, foi me transparecido que aquela pessoa em questão era um homem, né? Nasceu um homem, se identificava ali no corpinho dele, normal, tudo bem, apesar de ser, parecer, transparecer e ser impresso pela sociedade como um ser muito andrógeno e às vezes até que muito feminino, né? Que poderia beirar naquilo de ser um homem trans. Ou de ser um homem definitivamente assim, só quiçá gay. E nisso, nessa vivência toda, eu esqueci de citar, né? Esse Zerzinho beijava amigas minha, né? Então, amigas assim, conhecidas minha. Então, era o que me deixava com mais pulguinha atrás da orelha, porque se é um homem gay, e aí nem homem gay, porque ficava com meninas. E é menino, tá vendo como eu tô virando conservadora, eu tô quase uma eleitora do Bolsonaro. Eu mesmo me humilho, ó, mas é isso. Que, tipo, eu queria meio que formular o que aquela pessoa era na minha cabeça, né? Ai, tudo bem, vamos lá que eu fiquei acreditando que era um homem trans por muito tempo, né? Aí eu já comecei nossa, a família dele é bem evoluída pra aceitar, né? Uma pessoa assim, porque, querendo ou não, é uma pessoa bem mais nova do que eu, entendeu? Então é um ciclo, assim, de pessoas que são um pouco mais novas do que eu. E de pensar que a família dele, né, aceitava ele sendo um homem trans, ele vivia daquele jeito, assim, todo, né, todo pra frentex. Aí que ele começou a ficar com menininhas, tipo, do círculo ali, eu falei, tá, pô, tudo bem, um homem trans, né, continua, assim, não é que continua, mas, tipo, tem atração, ai, eu tô virando uma eleitora do Bolsonaro. Tem a orientação sexual, ok, mas a sexualidade dele pode ser ele que tá me transparecendo aqui que gosta de mulheres. Então, né, um homem trans hétero, tudo bem, ok. Mas aí depois foi surgindo negócios, antes de chegar naquela conversa lá com meu amigo, entendeu? Que também, né, tinha essa pulguinha atrás da orelha um bom tempinho que essa pessoa tinha problemas em casa com a família, de tipo, ainda não era aceito, e era aquela forma que ele performava poderia ser tudo bem ali no ciclo da gente, né, na frente, ou com alguns amigos fora, mas dentro da própria casa ele não performava muito bem daquela forma, entende? Não se mostrava muito bem. Tinha que criar uma certa máscara. Que aí eu comecei a falar, então tá, é um homem gay, né? Mas aí voltava aquilo, mas ele tava beijando menina. Tudo bem, é um homem é, cis, basicamente, mas que pode ser bissexual também. E é sobre isso, tá? Então tá tudo bem. Mas depois que eu descobri, eu dei um certo de uma aliviada. Mas eu também não sei por quê. Porque, tipo, não tem interesse. Isso meio que não mudou nada na minha vida. Mas eu não sei se vocês estão entendendo no ponto onde eu quero chegar, porque nem eu tô entendendo no ponto que eu quero chegar, sabe? Entende? Deu pra captar, assim? Aí, né, fui vivendo, aí descobri, assim, né? Tive a certeza que era um homem bissexual, gay, mas é aquilo. É onde eu acho que eu quero chegar. É porque, assim, a nossa mente, ela tá tão fechada, né? E eu digo a minha mente, mesmo sendo uma mente bem aberta de eleitora de Bolsonaro. Ela, às vezes, é tão trabalhada e é conduzida a pensar certas formas que só existe aquela forma ali. E se sair dessa forma aqui, tá errado. Tem alguma coisa que não tô conseguindo processar, então não faz sentido, então de fato não existe, aquela pessoa tá com defeito, ou tem que seguir assim desse jeito, né? Já teve milhões de episódios onde basicamente eu falei coisas parecidas com isso. Eu tenho quase que certeza, né? O episódio mesmo da Catilares, lá de trás, é dessa segunda temporada, né? Que minha memória ela tá um pouquinho curta, bem, não tá imprimindo muito bem, não. Mas, de uma forma ou outra eu já toquei aqui nesses assuntos no podcast, né? Tenho certeza disso, tenho certeza, quase que absoluta. Mas onde que eu parei? Eu só tava tentando enrolar mesmo porque minha mente foi assim, bem longe. E eu acho que ela não vai querer voltar, né?
Ah, tá, da sociedade, é isso. Da sociedade meio que fazer a gente pensar dessa certa forma e a gente continuar, né? Aí eu lembro de muitas outras histórias de tipo, amigos que às vezes. E nisso a gente também invisibiliza, tá certo? Porque esse meu amigo ali, ele provavelmente pode até ser bissexual, apesar dele pegar, ser afeminado e pegar mulheres, uma hora ou outra ele pode pegar homem e tá tudo bem. Eu particularmente nunca vi, não. Só vi ele pegando meninas mesmo, mas, tipo, é um ser completamente andrógeno e afeminado. Só pra vocês, entendeu? Só pra dar uma passada assim e poder entender do bug que, cara, eu não sei se não é normal, né? Que a gente tem que ficar apertando ali na tecla até isso não se normalizar dentro da gente, porque o mundo ele é diverso, é amplo e né, tem muitas, tem muitas. Mas voltando aqui no outro exemplo que eu ia dar, tipo, eu tinha um amigo, tinha, pode ser que eu tinha, não sei se eu tenho ainda, mas eu tinha um amigo, vários casos, né, vários casos meio que parecidos, mas eu digo isso daqui inconforme, assim, não é inconforme, eu digo, dou esse exemplo porque era um menino que a gente ficava muito, né, e até então ele namorava não tinha namorado nenhuma menina. Eu volto a tipo isso há alguns aninhos atrás, tá? Alguns aninhos atrás. A gente ficava, aí ele do nada começou a namorar uma menina, ok, tudo bem. Até aí, aquele negócio encrochado de tipo, ele é gay e agora tá ficando com meninas e tá se escondendo disso e tá tudo bem. E eu, como sempre fui, acho que um pouco, né, assim, gelada pra esses lados de relacionamento, ficava por ele assim por ficar mesmo, como acho que basicamente com todos, mas eu não sei, então a gente segue, né? E depois que ele se separava, ou até namorando e ficava comigo, aí eu pensava naquilo, ele só tá ficando comigo mesmo porque ele quer matar esse ladinho dele gay e. Não, então tudo bem, mesmo se ele for bissexual, às vezes também poderia estar um pouco errada, de tipo, ele estar namorando e eu ficar com, né, deixar, permitir. Mas eu não tava em relacionamento, quem tava era ele e tá tudo ok. Mas onde eu quero chegar é que depois ele se separou dessas meninas, né? Se não me engano, foram uma ou duas, sei lá, provavelmente, não sei. E eu mesmo sabendo que também, não só comigo ele ficava com outros garotos, né? Aí aquilo meio que se alimentava ou crescia dentro de mim de que, tipo, ele era gay, mas tá ficando com essas meninas só pra ter né, uma máscara ali, uma coisa de frente, e é isso, invisibilizando, entenderam, né? Completamente a causa bissexual, porque antigamente, né, a gente fala de anos atrás, um tempinhos atrás. E depois de um tempo ele separou e ficou um tempo, né, não tendo relacionamentos e a gente ficando praticamente quase que diretamente, assim, né? Algumas vezes mais e mais e mais. E do nada ele começou a namorar uma menina e eu falei assim, por eu até eu conhecer a menina, eu falei assim, dá um basta mesmo, né? Não, não quero, e não quero mais isso pra mim. E se ele quer que ele procure com outro, e aquilo, continuei acreditando que ele tava seguindo nisso pra meio que ser aceito pela família, vamos dizer assim, né? Um relacionamento hétero, e nisso e aquilo. E que eu tenho certeza, né? Eu tenho provas e que ele ainda continua ficando com garotos, mas não é comigo, minha consciência tá completamente limpa, né? Mas eu achava que ele tava fazendo essa garota de otário, não sei o que, isso e aquilo. Né? É complicado seguir pensando assim. Mas aí, né? Aí eu fiquei assim, então. Ele é gay mesmo e só tá fazendo isso e eu não quero mais fazer parte dessa história. Porém, não, ele pode ser completamente bissexual e eu não tenho mais contato com os dois, então não sei como é o relacionamento dos dois. Vai que eles têm uma conversa, né, entre eles, uma aceitação, ou até a menina em si aceite que ele fique com outros garotos e, sei lá, a relação deles só diz respeito a eles dois, entendeu? Mas eu vim carregando, não carregando, mas tipo, pensando nisso de tipo, coitada da menina quando ela souber que ele é gay e não sei o quê. E não, cara, ele pode ser bissexual, mas só que, sabe, a gente às vezes quer impor coisa nos outros, sendo que a gente só pode impor coisa na gente. Vamos viver a gente, até a gente, às vezes a gente assim, se surpreende com a gente, com nós mesmos, né? Não, assim, né? E às vezes. E é sobre isso, sabe? Que eu não sei o que que essa história lhe causa. Pode ser que tenha uma interligação lá com a outra, né? Talvez. Eu vou contando as histórias e depois a gente vai vendo o que que liga, qual de fato é o pensamento predominante nelas. Que talvez também não tenha um pensamento predominante, mas
talvez sim. E recentemente, um caso muito mais recente mesmo, digo assim, de dias atrás, eu voltando do trabalho, eu vi um ser na rua. Né, um ser muito bonitinho, assim, de cabeça baixa, andando, tipo, com fone no ouvido e uma coisa meio que eco-punk, umas roupinhas e meias no braço e, sabe, completamente andando ali, com óculos, uma coisa meio que redondinha, que me ligava meio que sei lá, um Harry Potter, talvez, né? Um Daniel Radcliffe, esse gostoso. Ai. Ai, mas quando esse ser caminha assim tava caminhando na minha frente, basicamente, né? E isso foi em questão de menos de 10 segundos. Quando eu notei aquela pessoa na rua e ela veio meio que andando pra minha frente, eu tava no sentido contrário, né? Ela vindo, eu indo. E quando aquele ser olha pra minha cara, eu vejo uma barba. Tipo, tava tudo, a vitrine toda que ela me vendia era um ser completamente feminino. Pra tu ver que isso foi recente, eu não me envergonho de falar isso, né? Porque, voltando naquilo lá atrás, é uma coisa que tá muito enraizada. A gente vê certas coisas, mesmo a pessoa mais desconstruída, eu acredito nisso. Assim, eu creio, porque é vivendo diariamente e coisando, né? E tentando, assim, se coisar. Mas quando o ser olhou pra minha cara, eu vejo uma barbinha. Falei, meu Deus, meu cérebro, ele meio que. Meu cérebro, ele meio que deu uma bugada e falou, meu Deus, qual é a próxima comanda aí no The Sims que vão mandar pra eu poder fazer, que eu só sei que eu tô andando e. É isso que eu vi. Aí logo, lógico, né, que automaticamente veio na minha mente um ser me repudiando, que sou eu mesmo, pensando nisso. Você tá pensando realmente nisso, sendo que você sai com uma calcinha no cu, barba e cabelo maior, às vezes uma roupa até mais feminina, porque ele tava meio que transitando ali num ser andrógeno, igual o meu primeiro amigo lá na frente, sabe? Lá atrás, ou lá na frente. No começo disso tudo aqui. Né? Ele meio que tava transitando nisso tudo, não tinha uma coisa que a gente olha, né? Porque tem muito disso. Né? Tem. Ah, e essa roupa é extremamente feminina. Ah, esse daqui é extremamente masculino. Então, né, o que venderia ali a imagem do ser. E eu também não sei nem como ele se imprime assim na sociedade. Eu tô falando como ele porque provavelmente havia barba. E vai que, sei lá, era um homem trans. Tudo bem, é um homem ainda, é um homem trans, mas você entende? Eu não sei o que eu tô querendo repassar, assim, de tipo, às vezes é sobre isso. E eu também não tenho mais nada a dizer, porque eu já me perdi mesmo. Que da mesma forma que a sociedade vende esses dois gêneros apenas, né? E essa imagem dos dois gêneros, que a gente aprende desde a escola, isso, né? Eu não sei como é que é hoje em dia, mas na minha época a gente aprendia desde a escola e a gente vai desenvolvendo isso, mesmo que quebrando, né, todo esse tabu, toda essa coisa, querendo ou não, fica um resquíciozinho ali dentro. Mas pelo menos é como eu falei, eu mesmo puxei minha orelha ali na hora, eu mesmo dei um passozinho pra trás e falei, não é assim, porque você tá pensando assim, e o que que aquilo ali interfere na sua vida, né? Se você pode estar muito bem, né? Se fosse uma pessoa do meu círculo de amizade, com certeza, né? Eu iria atrás de saber como é que a pessoa quer ser tratada, isso tudo, e não vejo nenhum problema, né? Nisso. E também não vejo nenhum problema se esse serzinho que eu vi na rua, assim, sabe, extremamente uma coisa meio andrógena, ou até meu amigo que eu citei lá no começo. Eu não sei também se é uma coisa assim de hoje em dia eu pensar nisso, mas ele amanhecer e do nada amanhã tá uma coisa extremamente feminina, uma coisa extremamente masculina, entende? Uma figura assim de paisagem, de visagem, de ver. E querer, tipo, perpetuar aquela imagem dele, achar que ele vai ser assim pra sempre. Como, sei lá, ações ou coisas que a gente fala, ou coisas que a gente gosta, ou ciclos, pessoas. Tem gente que vive pensando nisso, né? Eu acho que eu já tô caminhando pro outro lado, mas só segue, vamos seguindo o fluxo. A internet tem muito disso de perpetuar, eu já falei muitas coisas disso também. Às vezes tem sei lá, vai pegar um terceiro, quarto episódio aqui do podcast, uma coisa que eu pensava, né? E agora, de fato, eu não penso mais. Mas está na internet, está impresso ali e de uma forma tá perpetuado. E acham que eu vou que eu vou continuar pensando daquela maneira ali pra sempre, sabe? Um caso muito que vem assim, muito recente, meio que até de um rebranding, né, da Priscila, né, que agora é só Priscila, não é mais Priscila Alcântara, da época que ela era da igreja. Eu vi até uma entrevista dela recente em podcast, isso tudo, que, tipo, fixaram nela naquele ser que ela era da igreja, né, e no meio que ela vivia, que ela não poderia
falar tantas coisas, que ela sofreria retaliações da própria comunidade, né, gospel, da igreja, dos cantores ou dos servos. Servos? Não, não são servos, né, porque eles são servos de Deus. Mas, ele, das ovelhinhas, vamos de ovelhinhas, né, dos fãs mesmo da Priscila Alcântara da época. E, querendo ou não, né, ela foi infeliz de ter lançado na época, olha só, na época, anos atrás, comentários que poderiam ser vistos como homofóbico na época ou hoje em dia, né? Porque, né, eu acredito que se homofobia 10 anos atrás é a mesma homofobia de hoje em dia, não tem como mudar isso. Isso é uma coisa que, de fato, vai perpetuar. Né? A gente só pode ressignificar algumas coisas, mas homofobia, racismos e essas coisas todas assim ruins vão sempre perpetuar e ser a mesma coisa para sempre, né? E elas vêm tentando sair dessa fórmula, dessa coisa que taxaram ela de que ela é assim e não vai coisar, né? E meio que ela já até lançou um álbum pra trás, mais da vertente pop, mas é aquilo, pop é muito mais voltado pro público gay. E gay tem aquela imagem dela lá de trás. E querendo ou não, mesmo tendo aquela imagem dela lá de trás, o álbum, acho que era Gente. Acho que é Gente dela. Nossa, eu amava. Eu amo aquele álbum, né? Não gostei muito da era pop, não. Tô aqui, né, esperando essa nova erazinha dela que ela vai vir. Que teve, que eu posso dizer com muita certeza, né? Essa última música dela aí com Bonde do Tigrão foi melhor do que muitos lançamentos nacionais recentemente, sabe? Esse todo o rebrand dela que ela tá tendo, que dá-se na imagem dela, até por ser uma artista pop, eu acho que cai muito nesse nicho, nessa, nesse rótulo, né, que eu digo assim das pessoas, não, ela é pessoa crente, vai cantar louvor pra sempre, e é isso. E nisso ela tá vindo pro pop e tá fazendo coisas que ela gosta e tá sendo feliz com isso, né? E no mesmo momento que Tati Zak tá saindo de todo aquele, vamos julgar, mundano, de, sei lá, de vender. Vamos assim, né, do estilo de música dela, que é uma coisa mais mundana, né, do ex-estilo, né, que até então agora é ex, no momento aqui atual que eu tô gravando esse episódio, pode ser que daqui a um ano ela volte a fazer tudo que ela fez normal e tá tudo bem. Mas, sei lá, de trabalhar com o corpo na internet, né, um OnlyFans, essas coisas, e agora tá largando isso tudo e indo pra igreja, sabe? São caminhos que são opostos, enquanto ela tá indo para um lado e a outra tá indo para o outro. Entende? Elas se encontram num ponto, mas uma vai trilhar o caminho que a outra já trilhou, talvez assim. Não tô dizendo que a Priscila Alcântara vai abrir um OnlyFans, não é isso? Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Que as pessoas em si, a gente pode ter uma certa pensamento daquilo ali, mas daqui a um ano a gente vai estar sem se ver. Eu digo isso no teu âmbito familiar, de amigos ou de pessoas que você conhece hoje, que às vezes não é nada disso teu, mas daqui a um ano você vê a pessoa tá completamente diferente, ela só tá ali em caminhos e ela só tá vivendo, só tá seguindo. Entende? Eu acho que tá dando pra entender. Não sei. Mas no meio disso tudo, desses pensamentos todo, né? Recentemente também, não é tão recente igual eu encontrei a menina lá na rua, meio que andrógeno andando, mas umas semanas atrás eu venho acompanhando. Eu conheci, achei uma garota assim no Facebook do nada, que ela trabalha meio que com artes. Infelizmente, não anotei o nome, só tá aqui na minha cabeça, né? E vou dizer, talvez se vocês já viram em algum momento, vocês já vão saber quem é. E se não ver, com certeza uma hora vai ver. E se não ver também, só pensar e a gente segue, tá? Porque eu vou dar aqui e a gente vai seguindo assim que eu digo assim, pensando, né? É sobre isso. Conheci uma menina assim no Facebook vendo os vídeos dela sobre arte, né? Sobre coisas assim. E do nada aparecendo um amigo, né? Assim, até então que eu via, de unha grande, maquiando ela, não sei o que. Eu falei, um amigo gay, né? Mulher cis. Que ela também aparentando assim. Voltando naquela história tudo atrás, olhando assim, já achava que ela era um pouquinho. Uma pitadinha de lesbianismo ali, uma coisa assim, aquelas pré-julgações, né? Até que então, uns dias depois de eu estar acompanhando o trabalho dela, me caiu num vídeo dela apresentando o mesmo garoto como namorado dela e contando um pouco da história de vida deles dois. De tipo, eles eram amigos antes e de fato o menino se entendia como um homem gay, né? Um homem gay cis, e aquilo só pegava homens, não sei o quê. E ela apaixonada por ele, não queria estragar a amizade. É uma história bonitinha, sabe? Até que então eles de fato chegaram numa conclusão e, assim, começaram a namorar. E meio que jogaram isso pro mundo. E é aquilo que eu disse, né? Todo aquela vitrine que você vê ao tocar. Eles não, assim, né, não se reformularam visualmente. Ele continuou vivendo
com as mesmas coisas que ele fazia enquanto ele se entendia um homem gay, né? E tá tudo bem, porque não, unha grande não é aquilo, ah, é só pra mulher, ou é só pra que homem gay, homem não pode ter unha grande, e é aquilo. E a mulher do jeito que ela tipo, cabelo curtinho, ama sapatão, sabe, essas imagens todas de estereótipo, do estereótipo de ambos os lados, entende? Ela já havia namorado meninos antes, mas ele só havia ficado com meninos, e é aquilo, né? Uma certa hora ali viram que vamos fazer isso dar certo e continuarem tão juntos até hoje. E sofrem retaliações na internet, né? Que o povo vê e não acredita e olha e fala, é. E nisso volta no meu pensamento lá atrás que eu tinha com meu amigo, de tipo, e eu entendo que, tipo, não é normal. Não é que eu queira normalizar, que as pessoas pensando nisso, é simplesmente normal olhar pra um garoto assim e achar que ele é gay, e achar que ele trai a namorada, porque ele ainda tem uns trejeitos, assim, muito afeminados. E, de fato, ele deve curtir muito, chupar uma piroca. Ele só pode simplesmente ser bissexual e tá tudo ok. Mas a mania que o povo, né, todo mundo tem de se meter na vida do outro, de querer opinar. Que eu acho que as pessoas hoje em dia entram assim na internet naquele coisa assim, ai, hoje eu preciso julgar, hoje eu preciso opinar. Tu não tá ali pra só dar uma passeadinha, se divertir, ter sei lá, uma estudada numa coisa ou outra. Claro que eu não tô generalizando porque eu não sou desse tipo que eu entro pra espalhar ódio, mas parece que a grande parte é. Entende? O que que o relacionamento dos dois. A grande porque. Eita, dicção! Seria uma grande hipocrisia eu falar que você não pode pensar isso. O negócio é como você externaliza isso. Às vezes eu pensei, como eu cheguei aqui, fui bem aberto, bem clarinho e falei pra vocês que, de fato, eu pensei e tive uns incômodos, né? Assim, uma certa. eh, como que uma curiosidade, sei lá, mas eu fui me aprofundando mais na história dos dois e fui vendo, né, toda essa que é aquilo, toda forma de amor é válida. Era assim que o Lulu Santos falava? Não tenho certeza não. E o que que a vida do outro vai mudar na minha, entende? Não interfere em nada diretamente. E eles ali estando sendo felizes e propagando o amor e só vivendo e tá tudo ok. E se um faz isso ou aquilo, aí o problema tá entre os dois, o relacionamento é dos dois, né? Pra que a gente tem que se meter na vida do outro ou no estilo de vida que o outro tem que viver e tem que rotular e tem que ser assim desse jeito, porque você é homem, nasceu pra ser desse jeito, e você é mulher e nasceu pra ser desse jeito, e você não pode fazer isso, e você não pode fazer aquilo. Eu acho que às vezes isso diz até muito assim sobre nós, né? Que a gente podando o outro é porque a gente também passou por uma grande podação e é sobre isso, né? Talvez seja isso também, mas eu acho que o jeito, o que eu quero passar assim com essa história toda, de, sei lá, de um amiguinho andrógeno, da pessoa que eu vi andando na rua, desse casal que eu conheci na internet. E teve mais uma história, de um amigo que pegava, né? A gente se pegava, eu sabia que ele gostava de homem, do nada começou a namorar com menina. E ele foi só um caso assim, porque, né, teve muito mais outros da minha história que basicamente só repetia e meio que reforçava esse pensamento dentro de mim lá no passado, porque hoje em dia é aquilo, gata, é a vida deles, deixa eles viver como eles querem, eu tô vivendo a minha vida e tá tudo ok, tudo legal, vamos seguindo, né? Eu só sei que reforça aquilo que eu não quero pra mim, né? Eu hoje em dia, se não tenho certeza também não. Posso ser hipócrita de, sei lá, de não, não quero mais pegar pessoas que não são assumidamente, né, gays. E também se eu do nada quiser namorar uma garota, hein, do nada. Não. Eu não sei se isso é problemático de falar assim. É porque, da mesma forma que uma pessoa, às vezes, na velhice se descobre ou se revela uma pessoa trans, ou, sabe, várias vertentes, eu posso ter. E você se afirmou gay até agora e do nada você não é, quer ser bissexual ou sei lá, sexual. E. Eu acho que as pessoas são fases, né? Nós estamos aqui numa metamorfose ambulante. Qual foi o cantor que disse isso? Raul Seixas, talvez? Legião Urbana?
Legião Urbana é uau, Seixas, não tenho certeza, mas a burrice é minha e tá aqui intacta, né? E essa semana teve até essa. Eu acho uma história triste, com bafafá, com escândalo, com, sei lá, várias coisas, porque depois a gente vai sabendo mais coisas por trás, né? Porque infelizmente, assim, eu fui atrás dos conteúdos pra ver, né? E não compartilhei com ninguém, porque acho que eu tô muito nisso. Agora, assim, eu vou lá e consumo aquilo ali e vejo, sei lá, né? Não é legal não compartilhar, que eu nunca também fui disso. Ai, eu do quê? Do caso, né? Do caso lá de Araraquara da esposa que pegou vídeos, material no celular, materiais, mídias no celular do pai, que ele ficava com o próprio marido da filha, entende? Com o genro. E essa história toda, assim, depois saiu que o próprio menino, né, ele era um homem drogado, que já teve um histórico triste, assim, até de abuso, de vender o próprio corpo para consumir drogas, e ai, não tô conseguindo falar. Porque é claro que a internet, sabendo disso, né, começa as. Olha, a internet é aquilo. É uma história que vai se perpetuar agora e aí começou vários, como se diz, piada, né, sobre genro e sogro, essas coisas, e de meninas desconfiarem dos namorados, e que cai naquela âmbito dos memes, né, do povo brasileiro, que é um povo engraçado, aquilo, sabe, mas toda história tem sempre um contexto, né? E depois que eu fui vendo isso tudo assim, e saiu uns negócios que talvez essa história poderia ter sido antiga. Isso eu não tenho como confirmar, sabe? Que a menina já tinha sido presa, e o garoto tinha, né? De fato, o pai dela apanhou, porque tem vídeo disso também dele apanhando na rua. E olha, não sei nem o que comentar. Só sei que seria, ó. Eu vou falar, né? Eu fiquei com um pouquinho com inveja da bundinha lá do genro, porque é bem lisinha, bonitinha, uma coisa assim que eu queria ter em mim, ser pra mim, ser minha, mas. Ai, não sei. Eu me perdendo no personagem. Mas é sobre isso, entende? Do povo cair agora em cima e muitos ficaram do lado da menina, e né, quase ninguém ficou do lado do pai, claro, e do menino. E aí surge aquela ideia de tipo, né, eles traíam a garota por trás e provavelmente eu nem sei se o pai tinha, né, se a menina tinha uma mãe, se eles deram. Acho que não, porque senão teria vazado alguma coisa, né? Não vi nada a respeito disso, não. Mas, sabe, famílias e se todo mundo não generalizando, né? Porque sempre assim, generalizou, não generalizei. Mas se o povo soubesse como de fato é bastidores de família, de pessoas que é tudo aparência, mano. Se você souber cada podridão que acontece, assim, eu não quero nem botar pulga na orelha de ninguém, não. Que de fato é, né? Infelizmente, assim, é uma história, né? É uma história. Mas que nem me deixa de boca aberta. Ou tipo, nossa, parece que aconteceu pela primeira vez no mundo, sabe? Não, mano, aí há casos e casos e casos que não foram, nunca serão nem descobertos e o pessoal tá aí, sabe? Até hoje. E eu fico passada, mas eu fico vivendo a minha vida, né? Porque é aquilo. Que eu tô. A grande hipocrisia, né? Eu aqui já me coisando na vida dos outros, me metendo, mas também falando que não. Ai, vamos voltar lá pro casalzinho? Porque eu não sei nem que eu citei esse daqui de Araraquara, mas são casos que meio que. Não sei, vai ficar agora, né? As pessoas. É, do menino em si, né? Se ele ficava com a. É porque é aquilo que eu falei, tem toda uma história por trás. Pode ser que tenha toda uma história que a gente não saiba. Ou vai que ele de fato gostava de ficar com o sogro, ou às vezes não gostava e ficava porque ou recebia drogas ou alguma coisa em troca. Ou ele simplesmente, como eu falei, poderia gostar e ser bissexual, né? Gostava de ficar com a filha, com o sogro e é isso, é triste porque, né, não era uma coisa conversada, não era uma coisa dialogada, e a menina ficar descobrir isso por trás, ainda tem um lado dela, né, de descobrir o próprio pai, com o próprio namorado, são várias vertentes, são várias coisas,
mas que aí cai naquilo de que, ai, ele gosta de dar o rabo, ele é gay. Então, a sociedade tem isso incrustado, né? Se você recebe uma linguada no seu rabo, você automaticamente é gay porque você gosta, e isso é coisa de gay. Você não pode ser um homem cis, um homem aí, um homem, né? Aí receber dedos e coisas na sua bunda porque isso te faz gay. Ai, tristeza. Será que até quando, né? Quantas coisas a gente ainda vai cavalgar pra. Ai, adoro cavalgar. Quantas coisas vão ter que, né? Quanto tempo vai ter que se passar até a gente aceitar que pessoas são pessoas e nada importa, assim, de uma certa forma. Ai, eu tô falando isso tudo assim porque, né, como eu falei assim, ai, não é normalizar, mas eu que tenho uma mente aberta, eu ainda penso essas coisas, mas eu penso com aquele pensamento de tipo, olha esse calo aqui, temos que ver, deixa a pessoa lá viver a vida dela, entende? Eu não tô falando que, ai, agora eu tô 100%, eu vou ver um casal mais afeminado na rua, que não, às vezes tá, quem eu posso falar assim, ah, eu e uma prima minha, que a gente se entende pelo olhar. E a gente já viu, nossa, agora o histórico de a gente ver tipo uns casais assim na rua e falar, esse menino ele é, sabe? Ele é. E, né, encrustado, sociedade. Vou botar a culpa na sociedade, mas eu tento melhorar e te convido também a melhorar cada vez mais, né? Mas aí voltando pro casalzinho que eu tava falando lá casalzinho às vezes parece diminutivo, que é pejorativo. Não é, entendeu? O casal que eu conheci lá no Facebook, né? O menino ele tinha. Que eu conheci a menina, o casal, através da página da menina. Depois eu fui ver também que o menino tinha uma página de maquiagem, que lembra que eu falei que ele fazia maquiagem. Aí depois eu descobri que ele é eu fui mesmo stalkeando e vendo a vida dos dois pra poder ver, assim, que, tipo, há uma possibilidade. Se eu não dei certo com nenhum menino até hoje, pode ser que seja com uma menina. É mentira, eu não tô querendo anular isso de tipo, se você nasceu gay e se sente gay, e só porque tem essa. Tem a probabilidade de acontecer. Mas se você tá legal aí sendo gay, não precisa se forçar e falar assim, ai, tem essa vertente aqui, eu posso chupar a buceta agora. Ou às vezes nem chupar, né? Não é porque você tá com uma outra menina que de fato você tem que chupar a buceta dela. Às vezes ela bota o consolo e quer comer seu cu, e esse é o sexo que vocês gostam de fazer. Mas eu fui me perdendo, que eu gosto tanto de militar, eu dou umas militadas. Aí eu fui meio que stalkeando a vidinha dos dois, assim, caindo, né, assim, na vida deles mesmos, e descobri que ele fazia maquiagem, era professor. Aí das fotos que ele postou, assim, que ele tava meio que fazendo uma promoção, sabe, assim, de maquiagem, de curso de maquiagem com ele. E só tinha um comentário na foto. E a foto já tinha sido postada, tipo, horas atrás. Aí eu fui ler o comentário, né? Aí era de uma menina que dizia que mais ou menos assim, que o rosto dele era de mulher, a orientação, né? O sexo dele. Eu acho que é melhor ir lá ler com as palavras dela, porque nem eu entendi muito. Era mais ou menos assim. Mais ou menos não, é isso daqui. Rosto de mulher, vírgula, orientação, sexo duvidosa. Que aí eu já não entendi também o gênero, que esse é a orientação de sexo duvidosa, mas tá tudo bem. Vírgula, por que não tira esse bigode e essa barba? Um ponto de exclamação, de pergunta. Exclamação é o outro, né? Falei que eu sou burra. Aí ela continua, é estranho fazer maquiagem com barba e bigode. Aí o de exclamação, porque ela tá muito pé da vida com a vida do outro, que ele tá lindo de maquiagem e tá vendendo ali a arte dele para ensinar novas pessoas a se maquiarem, a ter esse um certo autocuidado, porque pode se ingerir ali no autocuidado, a maquiagem. Essa é uma porcentagemzinha, né? Porque às vezes pode ser cair na parte do luxo, da coisa, assim. Mas eu vi esse comentário dela, me deu uma raiva. Eu queria. Eu tô perdendo muita paciência ultimamente. Ultimamente eu venho perdendo a paciência, assim. Não é que, tipo, eu me explodo. Mas, tipo, eu vejo certas coisas e fico, meu Deus, por que isso? Aí passa. Aí vou viver minha vida. Porque é isso que eu tô tentando fazer ultimamente, viver minha vida. Tentando não, eu tô fazendo, de fato. Nunca vivi tanto a minha vida vivendo pra mim, assim, quanto antes, como eu tô vivendo agora, entendeu? Aí eu vi esse comentáriozinho dela, eu falei, o que que eu faço? Eu xingo? Eu denuncio a conta? Mas é aquilo, né? A gente
que às vezes não transformar o outro, passar o seu ponto de vista e achar que o seu ponto de vista é o único. Claro que eu não concordo com homofobia, eu não concordo com nada que ela falou aqui, mas às vezes é uma falta de informação, né? Eu não posso querer cancelar ela, né? Assim, entre aspas, porque ela não entende do jeito que eu acho que é o certo. Às vezes aquilo ali é o certo pra ela. Tudo bem? Talvez não, porque o certo pra ela fere o próximo, sabe? De uma certa forma, aquele comentário que ela expeliu ali na internet, se ele fosse ler, poderia. Né, eu não sei como é a cabeça dele, mas poderia acabar com o dia dele, ou ele começar a pensar em vários outros comentários que desencadearam a mesma coisa pra ele, entende? É aquilo, é por isso que eu vou continuar reafirmando. Se você se colocar pra baixo, tudo aquilo que vem, toda aquela pessoa que vier te colocar pra baixo, não vai conseguir porque você já se colocou pra baixo. Então não tem como. A pessoa tem que cavar mais fundo, mas aí você já cavou mais fundo. Entende? Um comentário desse aqui, eu rio. Mas, né, se fosse pra mim, de tanto que eu já escutei de drag maquiada, tipo barba, de drag com óculos. Ih, meu Deus. Apesar que eu tava vendo. Comecei a ver RuPaul. Olha, eu já mudando, é isso, né? Comecei a ver RuPaul Brasil, né? E vi que tinha uma gatinha lá, uma drag, que ela usa óculos, coitada. A gata tem 12 graus de miopia. E ela meio que se reinventa com a maquiagem dela pro óculos, tá, tipo, casando ali. E eu me vi que eu falei assim, nossa. Realmente, eu acho que com o tempo eu fiz isso, pra maquiagem meio que aparecer no óculos. Mudei a armação tipo preta que eu usava pra uma coisa mais transparente. Eu tenho até que fazer uma armação nova, né? Uma coisa mais transparente da transparente. Eu fiquei, não, né? Às vezes os comentários vêm pra gente até que meio que se blindar, né? E como eu falei, eu sempre já me botei pra baixo, eu sempre já fui suco do lixo, então. Mas de uma certa forma a gente extrai coisas dali, sabe? Porque é um pensamento de uma outra pessoa, claro. Nem que seja uma simples opinião, se você não concorde, é um outro jeito de pensar, né? Imagine se todos nós fossemos assim, com o mesmo pensamento, com uma mesma. Entende? Eu acho que tem que. Aí já cai totalmente assim, ai, você tá falando pra gente pensar de um jeito, parar de fazer uma coisa, e agora quer que todo mundo pense diferente mesmo, e é isso. Ai, gente, não sei também, tô cansada, sabe? Tô extremamente cansada, mas. Ai, é isso, né? É isso. A gente tem que tá aí. Aí a menina comentou isso. Aquilo lá atrás. Ela comentou aquilo lá atrás que eu já falei. Aí eu pensei assim, ai, o que que eu faço? O que que eu, né? Da onde que eu me ponho? Ou eu me ponho? Será que, de fato, eu prefiro, eu leio isso daqui, eu preciso responder a ela? Né? Eu me senti na vibe de responder, mas com um pouquinho de educação, porque é aquilo, se a gente tem que tentar instruir o outro, meio que de uma forma até, não sei lá, ensinar ou mostrar o seu ponto de vista, não adianta você cancelar, não adianta você vir na marra, não adianta você querer vir no ódio todo do mundo pra botar aquilo na cabeça daquela outra pessoa. Vem no amor, e se não entrou, tudo bem, vai viver sua vida. Eu acho que essa é a grande frase desse episódio. Tudo bem, vai viver a sua vida, sabe? Porque é isso. Aí eu respondi ela, né? O nome da gatinha, eu botei assim, porque o corpo é dele e ele se sente bem assim, amor. Somos únicos, ninguém tem que seguir regras que não existem, porque de fato, né? Ai, ele toda maquiada, ele tem rosto de mulher. Check. Aí se maquia, fica mais feminino, né? Porque é isso que a sociedade põe. Mas aí ele tem barba, e é estranho ele fazer maquiagem com barba e bigode. E aí ela também já, né, já botou aqui na dúvida a orientação dele, do sexo, e tem, né, que nem entra na pauta da orientação sexual e do gênero, e são tudo, que ela misturou tudo aquilo, ela só tava inconformada, coitada. E eu botei isso. Aí uma outra pessoa respondeu, né, você foi tão educado, porque nem eu sabia que eu tinha toda essa educação, que como. Volto a falar, tô ficando sem paciência nos últimos dias, assim, com coisas assim. Eu me explodo, eu deixo liberar, nunca guarde nada pra você, porque aquilo ali só vai te fazer mal. Mas me causa um negócio e já passa. Aí eu fico bem e falo, vai viver sua vida. É isso, né? Aí outra pessoa também comentou logo embaixo, né? Respondendo a mesma menina.
Assim, liberte os outros do seu próprio ponto de vista. Certas coisas não deveriam nem ser pensadas, quiçá ditas ou escritas. Nossa, aqui também foi uma professora cirúrgica, que eu acho que é onde eu de fato eu queria chegar, né? No ponto final disso. Não um ponto final, porque sempre vai continuar acontecendo, mas eu quero que quando aconteça, aconteça igual acontece comigo, assim, que você pare pra pensar de tipo, cara, a vida do outro, deixa ele viver. E eu acho que isso diz muito mais sobre mim do que os outros. Quando eu ficava com raiva do outro menino que tava com a menina, será que era o quê? Eu estava querendo estar no lugar da menina? Provavelmente sim, e eu não enxergava isso. Hoje em dia eu já não quero mesmo, então não me incomoda, entende? Aí se um outro. Não sei. Ai, gente, preste atenção. Às vezes pode estar acontecendo muita coisa. E tá acontecendo muita coisa no mundo. Eu não sei nem pra quê. Esse episódio aqui pode ser só um enchidão de linguiça. Era melhor acho que ter vindo falar sobre corrida das blogueiras, né? Ai, já tô pensando aqui na terça-feira, o que que vai acontecer, né? Black Friday hoje, nossa, foram uns gastos. Que aí já foi por terra todo o episódio também que eu falei lá atrás de consumismo, dessas coisas, assim, entende? Talvez eu tenha comprado coisas que de fato eu vou consumir, mas tem algumas coisas que comprei pro estoque, igual eu falei. São pensamentos, são coisas. Ai, vamos viver liberto. E tô vivendo. Ai, deixa eu viver também, né? Não sei se amanhã eu vou estar bem. E também essas coisas, se eu não tô bem amanhã, se eu não tô aqui. Essas coisas que eu comprei vai ficar tudo aí. Ai, eu não sei também não. Não sei onde eu queria chegar com esse episódio. Eu simplesmente não sei. Só quero seguir vivendo. E te convido a fazer o mesmo.